O que matou ele aqui foi a bebida. Na Itália também. Na Itália. Não era só bebida, não. Era o comportamento. Eu vou contar uma história para vocês dele lá em Firenze, no dia da apresentação oficial, que como eu era o cara mais próximo dele, daquela, porque foi quando ele foi assinar o contrato, a Regina, A mulher dele, né? a mulher dele, o Valdemar Pires era o presidente do Corinthians, com a mulher. O Marcelo Placidi era um comandante italiano que fez a ponte, tinha um escritório aqui na Avenida Paulista, no prédio da Jovem Pan, e fez a ponte Fiorentina-Corinthians. E foi o Zezinho Abud, que era o advogado dele. E eu estava com a minha equipe da TV Manchete. Então eu fui na apresentação dele, estava em toda a imprensa italiana, era na sobreloja do Estádio Comunale de Firenze, né? Era um auditório, e ele deu a entrevista, falou com alguma dificuldade, estava presente o cara que era, como eu disse agora, o dono da Fiorentina, o Conde, olha só, Conde Ranieri Pontello. Para você ter uma ideia do que é essa família até hoje na Itália, mais ou menos parecida com Odebrecht, Camargo Correia, os caras tinham empreiteira, faziam estrada, viaduto, ponte, era uma coisa de louco. E aí, eles terminaram a entrevista, tinham umas grandes janelas que estavam com as cortinas que dava para o estacionamento, assim, à frente do estádio comunal, à frente da entrada monumental ali, das cadeiras, das tribunas. Aí, por abrir as cortinas, tinha lá umas 5 mil... Eu filmei isso, tá no documentário que eu fiz, a Arrivederci Sócrates. Ele foi até lá e fez esse gesto, assim, ó, assim, punho fechado, mão fechada, para a galera. Esse é o gesto do Partido Comunista Italiano. Aí, o cara da Fiorentina, o dono da Fiorentina, que era, obviamente, o oposto do Partido Comunista Italiano, ele era ligado à democracia cristiana, à democracia cristã, falou com algum cara lá, o cara veio falar para mim, olha, você, por favor, dá um jeito de falar lá para ele que ele não pode fazer esse gesto pro povo. Porque os gols assim, né? Então, Quando ele morre no Pacaembu, os jogadores... Isso, mas o cara não sabia que ele estava contratando? O povo tá lá, vai lá para ele não fazer esse gesto que politicamente é ruim pro dono da Fiorentina. Aí tá bom. Magrão, ó, você tá fazendo um gesto aí do Partido Comunista Italiano. Vai lá que o cara, o seu patrão aí não gostou. Sabe o que ele fez? Ele voltou lá E fez de novo. Era assim. Ele era assim. Vai fazer o quê, bro? Ele não ia deixar de ser ele por causa disso, né? Não poderia ser de outra maneira. Ele comentou em alguma oportunidade com você, você provavelmente estava lá. O que aconteceu? Você estava, senhor Manino, na Copa de 82? Não. Olha, Eu tinha 5 anos de profissão. Trabalhava na placa. Você estava lá, vou Marcelo? te contar uma história antes da Copa de 82. Tinha 10 mil brasileiros em Barcelona, não na Espanha, né? E um dia a seleção treinou de manhã e o Tele deu folga pra galera à tarde. Aí, eu conto essas histórias, a Regina fica braba comigo. Aí, ele virou pra mim e falou assim, ô Bigode, ele me chamava de Bigode, você precisa me levar. Eu tinha um carrinho alugado. Você estava fazendo a Copa para Rádio Globo. Para Rádio Globo. A Copa de 82 foi a minha segunda Copa. Eu cobri a Itália na primeira fase. Cobri o Brasil em Portugal, eu e o Faustão. O Brasil em Portugal ficou 10 dias em Lisboa. Depois foi para Sevilha. Quando a Copa começou, eu fui para Vigo. Eu e Antero Greco. Ficamos juntos lá uns 10, 15 dias. Grande Antero. Em Portugal você... A quem eu mando um abraço. Porra, grande o Me Anterão, aguentou. Eu peguei uma gripe nos primeiros dias que eu cheguei em... Outro dia eu até contei para um amigo comum nosso que eu tossia a noite inteira, o Antero não conseguia dormir, coitado, mas gente boa. E cobríamos a Itália, que jogou em Vigo, La Corunha e ficava em Pontevedra, que era a antiga capital da Espanha. Aí quando terminou a primeira fase da Copa, a Itália veio para Barcelona, o Brasil já estava lá, a Argentina também, eu também vim para Barcelona. Então eu passei a cobrir a Itália e o Brasil. E nessa tarde, ele chegou para mim e falou assim, olha, tem uma costa-riquenha que eu marquei com ela
e eu vou sair com essa mulher. Você precisa me emprestar o seu quarto lá do hotel e me levar lá. Eu falei, mas onde você vai encontrar com ela? Sabe nada mais, nada menos onde era? Rambla da Catalunha. Era onde concentrava a torcida brasileira. Os 10 mil brasileiros iam lá antes dos jogos, depois dos jogos, e beber. É um lugar como a Avenida Paulista, cheio de barzinho. Era uma coisa, os caras, os Pacheco com bumbo, com aquelas coisas. Falei, Magrão, você não pode ir na Rambla da Catalunha, você tá louco. Os caras vão te matar lá. Não, vamos. Então, eu não te levo. Pô, me encheu o saco. Isso ainda lá no hotel onde estava a seleção. Eu levei ele. Não tem mais jogador assim. Puta. O cara ia no meio do povo. Foi lá. Foi lá 10 mil. E você via 10 mil canários. Porque todo mundo de camisa amarela. Magrão, os caras, quando reconheceram ele... Puta, foi uma coisa... O Magrão, nós vamos morrer aqui, os caras vão trucidar e você não vai achar essa mulher. E não achou, mano. Como é que você podia achar? E desencanou da mulher e ficou lá bebendo com a rapaziada. Não ficou, não. Foi embora correndo, sabe? Os caras pegavam o carro, ficava muito... Esse é o Magrão. Agora, sobre a Copa, o que, para sintetizar a posição dele, é o que todo mundo fala. Se jogasse mais 200 minutos, a Itália ia fazer... O Brasil ia fazer o terceiro gol, a Itália ia fazer o quarto. O Brasil faria o quinto e a Itália faria o sexto. Não era para ser, o destino... Não, mas já daria, né? Porque se tivesse só um empatezinho, já dava Não, Brasil. tá dizendo, o Brasil empatava, a Itália ia desempatar. O Brasil empatava, Mas ele, a Itália... a impressão... Inacreditável. Aquele time da Itália, que eu acompanhei nos 3 primeiros jogos... Era contra... na primeira Horrível. fase, só Aquele time é passou... horrível. Jogou contra Polônia, Camarões Camarões e Peru. Então, e anulado. Empatou O os 3 técnico do jogos. Peru era o brasileiro Elba de Padua Padua Lima, Lima. o Tim. E teve um lance de um gol irregular contra... não, acho que Camarões faz um gol que é Você anulado. entende bem esse negócio de gol irregular, né? Não, acho que Camarões faz um gol legítimo e é anulado. Acho A que é Itália isso. fez 2 0-0 e 1-1. E Classificou pelo gol marcado. Não era pra ter passado a Itália de E outra fase. coisa, a Itália vivia naquela época um conflito grande dos jogadores com a imprensa. Porque a imprensa, você cobria, né? Foi aí que eu fiz o... Quer concluir? Não, eu termina conto a aí. história. A imprensa italiana, ela é mais exigente, mala, chata e invocada que a imprensa brasileira. É impressionante. Os caras lá são excepcionalmente fanáticos. O Leandro Castan esteve aqui e falou pra gente, quando ele jogou na Roma, ele falou que principalmente no rádio. E o regionalismo deles, porque o cara de Roma é romanista ou é Lazio. O cara de Milão é milanês, ou é Inter ou é Milan. É uma coisa impressionante. A Itália é um caso à parte, só quem conhece muito de perto. E eles foram muito desmoralizados para a Copa do Mundo. E culminou com uma notícia que um jornal publicou que o Paulo Rossi era viado. Era essa. Você entendeu? Que tinha viado dentro, homossexual, né? Tinha homossexual dentro da seleção da Itália, que era uma libertinagem, etc e tal. Naquele tempo... Foi um negócio da imprensa italiana. E noticiou. Um jornalista, um jornal publicou. Publicou. Era assim. Paulo Rossi é Finóquio. Se alguém fizer isso hoje, no mundo de hoje, ele vai ser execrado. Não vai acontecer nada pro cara que está sendo apontado. Mas eram outros tempos, né? Sim. 82, 40 anos, né? E aí, o que os caras resolveram? O capitão era o Zoff, né, o goleiro. Mas o líder era o Scirea. Aquele time da Itália, uma vez eu ganhei uma aposta num restaurante em Nova York, restaurante do Robert De Niro, com um garçom italiano. Era Zoff, o cara que foi expulso no jogo contra o Brasil. Ai, meu Deus, que era... O Gentili. Gentili, Scirea, Colovati, Cabrini. Oriali, Tardelli e Antonioni. Bruno Conti, Graziani e Paulo Rossi. Esse era o time da Itália. Então, o Scirea comandou uma reunião entre eles e eles se rebelaram. E não falamos mais com a imprensa. Exatamente. Cara, a Copa inteira sem falar. Na Copa inteira não deram uma entrevista. Inteira. E quando ganharam? Então,
E para agravar a situação deles, eles foram mal na primeira fase, né? E eles foram tão mal que no era o Zero Vittini, não era? Não, Enzo Berzot. Enzo Berzot. Enzo Berzot. Para agravar a situação, eu vou contar o outro, eu vou pular um pouquinho para voltar lá no chopero dos jogadores.